Ufa, meus amigos, mais uma vitória do Vasco em São Januário. Foi com dose de sofrimento, mas no final deu tudo certo, graças a Deus. E mais 3 pontinhos para conta aí. Tava esperando a adrenalina baixar aqui para a gente poder comentar com vocês essa partida. Porque olha, todo o cenário que antecedeu o jogo de hoje dava indícios suficientes de que o Vasco queria sofrer e muito para conseguir um resultado positivo diante do Bahia, né? Sem Verratti, a maior referência do time lá na frente, sem o Hugo Moura, que era o cara de sustentação lá atrás, e com as perdas aí de última hora, né? Como o Coutinho com fadiga muscular e o Léo Pelé, que era o titular da zaga com problema na coxa. A gente viu a escalação do Vasco com o Michael lá atrás e o Galdames, esteve a um passo para sair do Vasco, né? E era uma contratação bem questionada. O torcedor ficou com o cabelo em pé do que poderia acontecer em São Januário. E olha, vou te dizer, por incrível que pareça, o Vasco fez um dos melhores primeiros tempos deste Brasileirão, viu? Com atitude, organizado, coletivo falando mais alto, Emerson Rodrigues, né, participando ativamente lá na frente, o Pumita indo muito bem pela direita, dando assistência, Payet chamando a responsa e dando aquele toque de classe, e a zaga totalmente sólida lá atrás, né, comandada pelo João Victor. Uma noite que começava mágica para o Vasco. Era um Vasco destemido, um Vasco letal, cirúrgico, que dava um recado claro para o Bahia, que lá em São Januário, quem mandava era o Vasco. Um time que era lúcido, né? E tinha o Payet como principal estrela dessa constelação de hoje. Ou seja, uma mudança da água para o vinho em relação ao nível de atuação do time, em relação às últimas partidas, né? Porque o Vasco estava muito aquém, né? Estava muito ruim e o primeiro tempo de hoje foi audacioso, foi um outro Vasco. Porém, aquele golzinho no final deu uma esfriada e acabou injetando um gás extra no Bahia, que foi com esperanças, né, para o vestiário para voltar para o segundo tempo. E o torcedor do Vasco, de qualquer forma, esperava um segundo tempo com seu time sabendo administrar a vantagem e buscando controlar o jogo da melhor forma sem sofrer. Mas essa palavra aí, olha, constou no dicionário do jogo. Infelizmente, não foi o que aconteceu, né? O Vasco passou e muito perto. Diga-se de passagem de levar o empate. Se os deuses do futebol, se a sorte, se o Léo Jardim não ajudasse, essa altura a gente estaria lamentando aquele gol, ó, no finalzinho, né? Aquele gol perdido pelo ratão do Bahia. Olha, o meu coração saiu na boca naquela hora, meus amigos. E iria ser uma pena, né? Porque o Vasco jogou muito mais que o Bahia, que acabou indo para o segundo tempo, mas na base da vontade, jogando nas limitações do Vasco. No meu modo de ver, eu não creio que o Vasco sentou na vantagem. Claro que dá uma certa acomodação, estava vencendo com um placar dilatado, mas o Vasco tinha sofrido um gol do Bahia. E o resultado de 2 gols era perfeitamente compreensível aí de se buscar. Eu creio que faltou aí, ó, perna, faltou mental, psicológico, faltou elenco acima de tudo para poder controlar esse jogo no segundo tempo, né? E não ser esse Deus nos acuda que foi. Após aquele segundo gol do Bahia, obviamente os baianos se empolgaram, o Vasco caiu ainda mais, procurou fazer suas mexidas, o Rafael Paiva, mas o Bahia se lançou por tudo ou nada, né? Eles começaram a jogar no erro defensivo do Vasco, que por milagre acabou não sofrendo aquele gol de empate. Apesar da idade do Payet, eu não teria tirado o Payet. Por exemplo, acho que o Vasco não tinha uma peça ali no campo de liderança, como é o Verratti, né, que chamava a responsabilidade para ele. O Payet é essa peça nesse momento. Ele vinha fazendo um belo jogo, coroado com 2 gols, e se caiu de produção, caiu como todo time caiu também, né? E a sua experiência poderia ser benéfica naquele finalzinho. Ele tem a malandragem de segurar o jogo, chamar falta, né, conduzir a bola, enfim, tem um vasto repertório, que é o que faltou o Vasco nesses minutos finais, ter um vasto repertório para controlar aquela partida ali. Enfim, o Rafael achou que era necessário tirá-lo, né? E acabou aí, então, mudando o time em base nas suas opções. Mas a falta de opções quase botou tudo a perder, né, meus amigos? Porque o Vasco
tem um elenco muito limitado e hoje ficou provado. O Vasco jogou no limite, no seu limite. O próprio Alex Teixeira que entrou, a gente viu que fica difícil contar com ele, né? Com todo respeito ao Alex pela sua história com o Vasco, mas fica difícil contar com ele para mudar o panorama de uma partida, né? Visivelmente fora de forma, fora de sintonia ali com o time, deixou muito a desejar. Mesmo assim, com muito espírito de vontade e organização, esse time conseguiu se superar no início, né, todos esses obstáculos e matou o jogo no primeiro tempo. Né? Foi cirúrgico para acumular essa gordura. Uma gordura considerável, uma gordura que foi providencial. Agora, tem uma semana pela frente aí para treinar, ajustar os erros da equipe, melhorar esse aspecto físico, que ainda está devendo e muito, né? E esperar pela volta do Verratti, do Hugo Moura. E agora o Rafael Paiva vai ter uma tremenda dor de cabeça, porque pelo que jogou o Payet hoje, ele merece a continuidade do time, viu? Mas e o Coutinho que vinha sendo titular? Será que ele volta a ficar no banco? Ainda mais com essa fadiga muscular que o deixou de fora? Olha, vai ser difícil tirar o Payet. Vamos aguardar, porque o próximo jogo é contra o líder do campeonato, o Botafogo, que vem fazendo aí uma baita campanha na temporada, né? Tá praticamente na final da Libertadores. O Vasco vai ter que se superar para conseguir aí um triunfo sobre eles, né? E eu vou te dizer que seria muito interessante isto acontecer, porque esta sequência de vitórias é que vai levar o time, né, a alavancar aí de vez a classificação para uma competição internacional. Apesar das chances da Libertadores, né, hoje o mais provável é a Sul-Americana, né, porque ainda tem uma distância aí da Libertadores, apesar que pode virar G7. Mas hoje a vantagem, né, o cenário que está se armando aí é de uma classificação para a Sul-Americana. O risco do rebaixamento já se foi, agora o Vasco parece que vai tirar esse peso no corpo e pode jogar de uma forma mais tranquila esse final e conseguir de repente aí alçar voos maiores. Enfim, 43 pontos, galera. Acho que o que vier daqui para frente, faça esse elenco montado, faça esses problemas gravíssimos fora de campo que o Vasco passou e ainda passa, é lucro aí, né? Acho que nem o mais otimista torcedor vascaíno esperava o Vasco com esse elenco, com esses problemas todos que aconteceu, ficar nessa posição no campeonato, né? Então, a gente tem que agradecer aí, porque realmente o cenário que estava aí, só do Vasco não disputar mais um rebaixamento esse ano já é um alívio. Agora eu espero que os que estão lá veem tudo que passou, o que aconteceu, que o Vasco possa no ano que vem, né, respeitar a sua grandeza, né, parar com esse negócio de se contentar com pouco. O Vasco é um time que tem que estar sempre nas cabeças, tem que estar sempre disputando títulos, disputando aí as primeiras colocações. Essa história de zona da salsicha, de zona intermediária, de zona de rebaixamento, isso não vai levar a nada. E a gente espera que essa classificação aí para uma Sul-Americana, de repente, né, promova o Vasco aí um outro patamar no próximo ano. Bom, e você? Conseguiu saber sofrer hoje ou soube controlar as emoções? E como você analisa essa vitória do Vasco? Payet merece seguir de titular? Olha, deixa a sua opinião aí embaixo e vem comigo nessa, beleza? Bom, galera, eu tô indo, já tá tarde, deixa o like, promova meu vídeo aí e me ajude a aumentar o número de inscritos. Valeu? Amanhã a gente se fala com muito mais informações. Valeu, galera!